Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Neste nosso vídeo de hoje da Academia de Previdência, nós vamos falar das novidades trazidas pela Lei 14.176 de 2021, que promoveu modificações aí na Lei Orgânica da Assistência Social, no que diz respeito àquele BPC, Benefício de Prestação Continuada, e trouxe as previsões legais para o chamado Auxílio Inclusão. Antes da gente começar a falar das nossas modificações, se você está gostando das nossas publicações, dos nossos vídeos, curta aqui então, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Eu vou convidar aqui então o professor Paulo César Neves para juntos entendermos quais foram as mudanças promovidas aí pela 14.176 no benefício de prestação continuada e neste novo formato aí do auxílio inclusão nas situações, né, em que o beneficiário do BPC exerce uma atividade remunerada. Vamos lá, então, Paulo, para falarmos aqui das novidades da 14.176. Olá, Ana, olá para todos. Vamos lá, então, começar aí o que nós temos, né, algumas novidades, coisas muito importantes, né, para a gente discutir um pouquinho e transmitir aqui para o nosso pessoal. Vamos lá. Ó, o início, só para a gente recapitular, né, nós estamos falando de benefícios assistenciais, o benefício de prestação continuada, como nós sabemos, está na lei da Organização da Assistência Social, né, que nós costumamos chamar carinhosamente de LOAS, e basicamente aquele é o que tem benefício para uma pessoa que é idosa, assim considerada quando tiver 65 anos de idade, ou a pessoa com deficiência que tem o preenchimento também daquele outro requisito da extrema necessidade, né? A lei fala em miserabilidade ou vulnerabilidade social. Não é isso, Ana? Exatamente, né? Aquele benefíciozinho da pessoa que não é contribuinte da Previdência Social, portanto, não faz jus aos benefícios que o INSS paga, vai receber aqui da assistência social, naquela condição em que ela é idosa ou deficiente e não tem condições de se sustentar, nem ser sustentada pela sua família. Então, vejam que é um benefício realmente para uma situação de extrema necessidade, como o Paulo colocou, de vulnerabilidade social, e temos aqui requisitos, né, Paulo, bastante rigorosos trazidos pelo sistema para que você possa, né, então, preencher aí as condições de elegibilidade para este benefício. E é aqui que vem, né, Paulo, assim, acho que o primeiro ponto, tá, acho que o ponto mais sensível do BPC sempre foi, desde sempre, e vai continuar sendo, né, Paulo, o critério financeiro. Como é que nós vamos definir essa condição de vulnerabilidade social nos termos aí, né, da legislação? Como é que a gente interpreta essa norma? Exato. O que é legal, nós vamos deixar um material aí para vocês, que é esse resumo mais completo. Claro que a gente não vai ficar dando uma aula enorme sobre o próprio benefício de prestação continuada, porque não é objeto, a gente vai deixar para vocês um material completinho, que tem observações, tem detalhes e tudo mais. A gente vai passar aqui principalmente, né, a atualização da Lei 14.176 aí para vocês. O que está em vermelho no nosso material é principalmente aí que foi alterado, mas a gente pode aí relembrar algumas coisas para a gente conseguir, então, contextualizar antes de explicar. A lei exige ali aquele comparecimento, né, agora deixa claro isso, para a avaliação e reavaliação de condições que ensejam a concessão ou até a manutenção do benefício assistencial. E lembrando que quando a gente fala do auxílio inclusão, essa análise de manutenção das condições, para ver se a pessoa continua tendo direito ao BPC, vai ser feito também em relação ao auxílio inclusão. Aí vai ser visto se ele permanece, né, preenchendo os requisitos para os dois benefícios. Mas aqui vamos destacar, né, Ana, quais são, em síntese, aí, as principais mudanças que a Lei 14.176 trouxe aí. Antes de você entrar nas mudanças, Paulo, vamos reforçar com o pessoal a necessidade de inscrição no CAD único e a necessidade de manter o CAD único atualizado, porque esse é um dos mecanismos que o INSS mais utiliza administrativamente para reavaliar a permanência das condições, né, que ensejaram a concessão do benefício. Então, isso é extremamente importante. A gente passa por um momento em que o INSS realmente faz a reanálise, né, dos benefícios assistenciais, então tem muito benefício sendo cessado pela Previdência Social, que é quem faz, né, a gestão desse benefício. Então, tem muito processo, muita demanda discutindo aí preenchimento de requisito. Da importância do CAD único, é bom a gente reforçar aqui. E aí, você partir aí para as modificações da 14.176.
A primeira delas, só para, acho que, reforçar o que já vem sendo feito na prática, pelo menos dentro do judiciário, né, Ana? A lei agora vai facilitar a vida das pessoas no âmbito administrativo, porque deixa claro que o critério objetivo para análise da necessidade, ou seja, da vulnerabilidade social, daquela situação de miséria que, infelizmente, muitos ainda no Brasil sofrem, a lei deixa claro que é por meio de análise de uma renda mensal per capita que pode ser igual, mas também inferior, ou melhor, pode ser inferior, mas também até, ou seja, igual a um quarto do salário mínimo, né? E isso era apenas inferior, o que a lei dizia, até 31 de 12 de Isso, 2020. Agora não. Agora pode sim ser também uma renda per capita até, ou seja, igual a um quarto do salário mínimo por cabeça, ou seja, um salário mínimo dividido por 4 pessoas na família faz com que haja sim o preenchimento desse requisito, né? Isso parece um detalhezinho, né? Mas a lei anterior, a 13.982, ela tinha trazido essa restrição, né? De que a renda per capita tinha que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Ficava suprimida, então, a expressão igual, e isso tem um impacto significativo, porque nós trabalhamos aí nessa situação, né? São as famílias realmente com rendas mais baixas, e aí aquilo que você pontuou, né? Uma família com um membro da família, né, do grupo, recebendo um salário mínimo e 4 integrantes, você ficaria igual e não inferior no critério anterior. Então, acertadamente aqui a expressão igual foi trazida novamente à legislação. E além disso, né, trouxe agora aquilo que a jurisprudência também já vinha fazendo há um tempo, com base até no que a legislação que veio após a LOAS trouxe, a jurisprudência já tem flexibilizado esse limite para até meio salário mínimo. E a lei fala que o regulamento, ela não fez isso de forma automática, né? Ela falou que o regulamento que vier a ser, então, feito para tratar dessas novidades, pode ampliar o limite para considerar o critério objetivo de miserabilidade para até meio salário mínimo, mas observados os novos aspectos que o artigo 20b, que nós vamos falar, de avaliação de miserabilidade, fala também na lei. Então, resumindo, o critério vai ser aumentado para até meio salário mínimo, com base no que o regulamento trouxer, né? Também uma mudança muito importante, atende aí realmente o que a jurisprudência já vinha considerando para essas situações, a análise de outros critérios para verificação, né, da condição aí de vulnerabilidade ou de miserabilidade, como diz a lei, atendendo inclusive uma alteração promovida pelo Estatuto do Deficiente na própria Lei Orgânica da Assistência Social, que trazia, né, a ideia de que lá com um quarto do salário mínimo você tem uma presunção de preenchimento do requisito, né, financeiro, mas que existem outros mecanismos, outros meios para você identificar, né, se esse pretendente aí ao benefício realmente está aí na condição de miserabilidade ou vulnerabilidade social, né, para não usar a expressão miserabilidade o tempo todo. De vulnerabilidade social, a miserabilidade é uma expressão bastante criticada, mas é a expressão que a lei utiliza, tá? E a lei trouxe, né, outros critérios que nós vamos analisar daqui a pouquinho, né, mais a seguir, com mais cuidado, com mais profundidade, mas ela, só para pontuar agora, também definiu, como a gente antecipou, critérios que permitem uma análise administrativa mais ampla, que vai além, portanto, dessa mera conta, né, um critério objetivo puro, sem nada ainda podendo ser considerado além do que está num contra-cheque ou num comprovante de renda. Pode sim ser analisado um pouco diferentemente do que vem sendo feito. Isso, repito, a jurisprudência já vinha também fazendo aqui diferentemente, agora nós temos também no âmbito administrativo essa possibilidade. E, além disso, a possibilidade de uma avaliação por videoconferência, o que foi comemorado por muitos nesse momento difícil, né, de pandemia, e talvez isso tenha uma prorrogação, né? Se, mesmo depois da pandemia, um ato conjunto dos ministérios aí da cidadania, né, e da economia e do próprio INSS, isso poderá ser considerado, dependendo da experiência, o que revelar a experiência por essa avaliação por videoconferência, avaliação social, né? Os processos judiciais, como nós sabemos, fazem muito essa avaliação social por meio de assistentes sociais que visitam as pessoas, casas das pessoas, né? E agora pode ser feito administrativamente, mas por videoconferência. Isso até 31 de dezembro de 2021, de acordo com a lei. Mas, repito, pode ser prorrogado por um ato administrativo conjunto que a lei
também prevê. Exatamente, assim, essa é uma maneira, inclusive, de você possibilitar, né, o benefício que tem a finalidade de resgatar quem está na condição de miserabilidade, de vulnerabilidade de maior necessidade social, e no momento de dificuldade que a gente vem passando, né, dessas questões de avaliações presenciais prejudicadas pela pandemia, essa é uma maneira de você fazer com que esses pedidos caminhem no âmbito da Previdência Social. A gente tem muitos pedidos represados dentro do sistema. Então, há necessidade realmente de um olhar para isso, de uma facilitação para isso, desde que, naturalmente, a gente tenha a preocupação sempre de que a avaliação seja feita da melhor forma possível, né, sem que isso signifique prejuízo de direitos, né, sempre com essa preocupação, né, Paulo? E foi o que eles fizeram no outro item também alterado, porque para fazer análise da deficiência, o que se identifica, né? Eles fazem uma análise dessa deficiência com base numa avaliação médica e numa avaliação social, critério amplo, portanto, da deficiência, né? Que é aquela de alguma limitação que a pessoa tenha, né? De natureza física, mental, enfim, e que isso impossibilite de participar em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade por um prazo mínimo, né, de 2 anos. O que veio facilitar essa lei também, repito, até 31/12/2021, também pode ser prorrogado, mas a lei trouxe uma data até o final deste ano de 2021, quanto à avaliação social, aplicar o que eles chamam de padrão médio de avaliação social, que é não ter que avaliar essa questão de uma maneira muito profunda para facilitar diante das dificuldades de ser feita esta análise social neste momento de pandemia. Então, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado que havia, sim, um impedimento de longo prazo, para complementar essa análise com a avaliação social, o agente administrativo poderá aplicar o que ele chama de padrão médio, né, que não vai ser, então, não será feita aquela continha com pontuação para ver em que grau que vai ser colocado ali no que se refere a essa avaliação social. Isso para facilitar também na mesma linha do que eles colocaram com relação à videoconferência. As duas questões são previstas para durar até 31/12 deste ano e podem ser prorrogadas. Mas atenção, esta última análise aqui, por meio de padrão médio, não pode servir para prejudicar, né, a pessoa. Isso é importante. Isso não pode ser usado para indeferir ou para cessar um benefício, né? Se pela análise do padrão médio o agente administrativo verifica que é possível conceder o benefício, ele aplica isso que a lei autoriza. Mas se ele fizer a análise por meio do padrão médico, junto com a avaliação, padrão médio, junto com a avaliação médica e for indeferir, aí ele não pode usar o padrão médio, ele vai ter que fazer a análise concreta e aí, eventualmente, pela videoconferência. Então, é importante destacar que é um item da lei que vem facilitar, ajudar, mas principalmente beneficiar, portanto, e nunca prejudicar, né, o cidadão, a cidadã. Perfeito, Paulo. Perfeito. Acho que podemos avançar. Vamos lá. Vamos, então, aqui só destacar os novos critérios, né, Ana, da miserabilidade. Só lembrando, para a pessoa receber o benefício de prestação continuada, ele tem que ter, deficiência, ou 2, a questão de idade avançada, né? E para isso vai ser analisado o grau da deficiência. Quando for deficiência, vai ser analisado um grau de deficiência e também deve ser considerada a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Mas, além disso, tem um terceiro, que é o terceiro critério, o conjunto de critérios que devem ser analisados, que é a possibilidade de considerar gastos médicos com tratamento de saúde, com fraldas, com alimentos especiais, com medicamentos, seja do idoso ou da pessoa com deficiência, que não sejam disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou também serviços que não são prestados pelo SUS, mas para isso eles têm que fazer uma comprovação de que isso é necessário para a saúde, para a preservação da vida. Eles vão fazer um cálculo com base no que tem de média apurada pelo executivo. Não basta só a pessoa apresentar o que ela tem de comprovante. Num primeiro momento, eles não vão considerar o comprovante, eles vão considerar o cálculo médio que o âmbito administrativo terá feito. Agora, se a pessoa verificar que isso vai servir para facilitar a prova, mas se ela perceber que ela gasta mais do que o gasto médio, aí ela pode fazer uma prova em contrário e o regulamento vai tratar desse assunto, então. Então, isso é uma ampliação
né, desses critérios aí para análise da miserabilidade em concreto, né, tirando, então, descontando gastos. E trazendo dentro do contexto legislativo algo que já vinha sendo aplicado por força de uma ação civil pública, que é o que a gente chama de comprometimento de renda, né? É aquilo que você deve excluir quando você vai compor a renda do núcleo familiar, porque são despesas, aqui especialmente nós estamos falando de despesas que deveriam ser custeadas pelo governo, que muitas vezes, né, pela falta de acesso ao sistema de saúde, ou pelo acesso, né, insuficiente ao sistema de saúde, o próprio cidadão precisa arcar. Então, se ele faz a comprovação, né, desses gastos aqui essenciais e que deveriam, de serviços que deveriam ser prestados pelo SUS, ou até que não pudessem ser prestados pelo SUS, mas que são essenciais, esses gastos médicos essenciais, esse comprometimento de renda, quer dizer, esses valores serão excluídos da composição da renda do grupo familiar para fins da gente entender se está preenchido aí o requisito, né, da vulnerabilidade, se eu tenho a renda familiar insuficiente de modo a justificar a concessão do BPC. Isso foi muito importante, como você disse, porque aí facilitou, né, a demonstração em concreto de que há, sim, miserabilidade, apesar de, aparentemente, a renda tirá-lo dessa condição. Quando tem, por exemplo, um pouquinho acima daquele limite, ele prova que tem gastos importantes aqui, e a lei autoriza agora, como a jurisprudência fazia, né, descontar. Vamos avançar, então. Isso quanto ao benefício de prestação continuada, né, que está no LOAS. E aí vem a novidade de concretizar aquilo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já previa, né, Ana, que é o auxílio inclusão. Exatamente, né? Já havia a previsão no Estatuto do Deficiente e agora vem com a legislação, né? A inclusão, na verdade, do dispositivo legal para que você tenha o estabelecimento de quais são os critérios, né? Quais são os requisitos para esse tal desse auxílio inclusão que vai ser pago aí, né? Que equivale aí a metade do benefício assistencial de meio salário mínimo em situações bem específicas trazidas aqui pela legislação, né? Então, são requisitos que devem ser preenchidos de forma cumulativa para que se faça jus a esse novo benefício, né, Paulo? A deficiência moderada ou grave, o recebimento do benefício de prestação continuada no momento ou que ele tenha recebido nos últimos 5 anos, e principalmente o exercício da atividade remunerada, que esse é o ponto aqui, porque se ele recebe o BPC e não exerce atividade remunerada, vida que segue lá com o BPC, submetido às reavaliações periódicas. Se ele recebe o BPC e passa a exercer uma atividade remunerada de até 2 salários mínimos, atividade esta que o coloca como segurado obrigatório do INSS, do regime geral, ou de um regime próprio que seja, aí sim ele vai fazer jus a esse chamado auxílio inclusão, né? Requisitos muito próximos, né? CAD único, CPF, e preencher os mesmos requisitos do BPC aqui, ele tem que manter o preenchimento dos requisitos do BPC. Então, tudo aquilo que a gente pontuou, né, Paulo, com relação à renda, né, com relação ao requisito ou a deficiência ou a idade, né, o idoso com mais de 65 anos, e principalmente, né, o critério que acaba gerando bastante discussão, que é o critério da miserabilidade, da vulnerabilidade, ele precisa continuar preenchendo. Naturalmente que esse 2 salários mínimos não pode entrar na conta, porque senão ele vai escapar do conceito do BPC, quase que naturalmente, mas ele mantém aí, então, as condições aí de miserabilidade nos termos da legislação, para poder fazer jus a esse chamado auxílio inclusão, essa novidade trazida, né? Não é bem uma novidade, porque já estava no estatuto, mas se a gente não tem regulamentação, ele existe, mas não existe. Então, agora passa, de fato, a existir a previsão específica desse benefício, né? Desse auxílio inclusão. Perfeito. Só lembrando que esse valor que ele recebe de auxílio inclusão, o nome já diz, o objetivo é incluí-lo no mercado de trabalho. Existe aquela previsão lá na própria Lei Orgânica da Assistência Social que se o titular do BPC ele passa a exercer uma atividade remunerada como aprendiz, você também não tem a suspensão do benefício naquela situação específica, né? Então, são situações diferentes que são abordadas aqui. Não, lá eu tenho o aprendiz, eu vou na condição de aprendiz, por um período a lei mantém aí, né, o benefício de prestação continuada sendo pago. Só para
pontuar. Agora você pode avançar aí no... Para a gente finalizar, é só lembrar que a lei traz prazos diferentes para entrar em vigor, né? Alguns dos seus dispositivos. Estão aí os prazos, né? Vai só em janeiro de 2022, do ano que vem, portanto, quanto à possibilidade de regulamento aumentar o limite de renda mensal para meio salário mínimo, né? E também os novos critérios que foram definidos para análise de miserabilidade. Isso entra em vigor em janeiro do ano que vem. Em outubro deste ano, o auxílio inclusão passa a valer, e o resto vai sim já entrar em vigor, já entrou em vigor na data da publicação, que foi no dia 22 de junho de 2001. Essas são, então, as principais novidades, os principais aspectos que a gente traz aqui para vocês, né? Ana, qualquer dúvida, mandem para a gente mensagens, a gente vai poder, então, sanar dúvidas e, eventualmente, até fazer um novo vídeo, se for necessário. A gente está à disposição exatamente para isso, para divulgar, fomentar, né, o estudo e divulgar, então, conhecimento a respeito dos benefícios previdenciários e assistenciais. Sim, essas são as nossas primeiras impressões, né, Paulo? Do primeiro contato com a legislação, e muito ainda vai se caminhar, né, no sentido das interpretações que vão se fazer aqui a partir desses dispositivos legais, né? E é isso, pessoal. Mandem aqui, ó, sugestões de temas que vocês querem que a gente trate aqui, que a gente traga para o debate. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam, compartilhem com os amigos, para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada, Paulo, pela companhia, pela parceria, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, também um abraço para você e para todos. Gente, até o próximo. Beijo, pessoal.